Vamos então à segunda parte do capítulo 34. Nós vimos que o Clarencio com o André e o Hilário foram para a casa do Mário Silva, porque eles viram o Mário Silva ali como um dementado, né, desdobrado no corpo astral durante o sono, pedindo perdão para Zulmira, se colocando como um assassino, né? Então o Clarencio explica que o remorso estava fazendo com que o Mário Silva fosse à casa ali da Zulmira, se colocasse ali como assassino, pedindo perdão a ela. Então eles foram para a casa do Amaro para ver o que estava acontecendo e socorrê-lo. Qual não é a surpresa deles? Quando eles chegam lá, eles encontram uma freira orando ali junto, uma freira desencarnada, orando ali junto ao Amaro. E aí o Clarencio pergunta para ela, né, por que ela está ali. Ela diz que a Madre Superiora pediu a ela que fosse até a casa do Mário Silva porque ele não foi ao hospital para ver o que tinha acontecido. E ele, como é credor, né, dos agradecimentos pelo trabalho que ele realiza, pelo excelente trabalho, então ela está ali em oração, pedindo ajuda para que o Mário seja auxiliado, para nada de ruim lhe aconteça enquanto ele está ali adormecido, né? E num estado aflitivo, né? Tendo pesadelos, ele está ali em estado aflitivo. Então nós vamos ver que essa freira, apesar de estar em oração com muito boa vontade, não é um espírito tão elevado, né? Porque o Clarencio precisou baixar a sua energia, né? Como o André coloca aqui no livro, se vulgarizar, ou seja, ele precisou diminuir a sua energia e se fazer visível a ela para poder perguntar por que ela estava ali. E o André está muito curioso para entender se ela está ali, por que ela está ali como freira, o que está acontecendo. Então vamos ver aqui as palavras do André, quando ele diz aqui: a palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura tão encantadoramente ingênua que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto, mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. É comovente pensar na sublimidade de sua missão depois de ausentar-se do corpo terrestre. Falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta capaz de satisfazer-nos. Sim, trabalhamos sob a direção de Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Mas, irmã, vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Clarencio colocando, né? Ela baixou humildemente os olhos e ponderou: não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados. No leito, Mário gemia inquieto. O ministro pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, dando-nos a ideia de que só ele deveria atrair-nos o interesse. A freira acercou-se respeitosamente de nosso instrutor e disse calma: irmão, Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutastes minhas rogativas. Tenho-vos por emissários da corte celeste. Vemos aqui a freira achando, né, que as preces dela, e foi mesmo, de uma certa forma, indiretamente, as preces dela foram ouvidas, e que o Clarencio é uma entidade que está ali amando de Deus, o que não deixa de ser verdade. Ele está ali amando de Deus, sim, porque estamos todos amando Deus para ajudar o próximo, para trabalhar junto do próximo. Mas é uma frase linda que ela coloca aqui quando ela diz: Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus
vivem no coração das grandes almas. E é verdade, porque Deus ajuda o homem através do homem, ajuda o espírito através dos espíritos. Nós estamos todos aqui para nos auxiliarmos, encarnados auxiliando encarnados e desencarnados auxiliando encarnados e desencarnados, como nós estamos vendo aqui no caso do Clarencio, auxiliando ao Silva, auxiliando a Zulmira, auxiliando a Evelina, ao Júlio e auxiliando a nós através do André e do Hilário com as suas explicações, com as suas colocações, para que o André possa, através do Chico Xavier, nos colocar todos esses ensinamentos. O André continua aqui colocando em suas palavras. Clarencio agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida, o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital quanto ao cooperador em agitada prostração e, prometendo voltar em breves minutos, ausentou-se à pressa. A sós conosco, o orientador, embora de atenção ligada a um enfermeiro, explicou atenciosamente. Nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos, dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica? Perguntou Hilário admirado. Como não? Respondeu Clarencio. Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como acontece à personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa e uma outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto no mundo sombrio de nossas experiências inferiores habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam à animalidade. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que nas linhas escuras da ignorância ainda exameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. O que o Clarencio está colocando aqui é que existem grupos de trabalhos e de trabalhadores em todas as religiões, que todas as religiões são boas. O problema de todas as religiões somos nós, os seres humanos que participam dessas religiões. Os ensinamentos dos grandes religiosos, colocados pela Igreja Católica como santos, vamos lembrar que são espíritos mais elevados que nos deixaram ensinamentos, voltaram para o plano espiritual e que continuam a sua jornada de aprendizados e de ensinamentos. Vamos lembrar que Francisco de Assis, num livro maravilhoso que vale muito a pena ser lido, do Miramês, que se chama Francisco de Assis, que conta a vida do Francisco de Assis, o livro começa com João Evangelista. Ele começa o livro na ilha de Patmos, com João Evangelista escrevendo o Apocalipse, depois o desencarne do João Evangelista e o seu recomeço no plano espiritual e voltando para a Terra como Francisco de Assis. Inclusive ele começa ali no seu recomeço, sugerindo à futura mãe, ao futuro pai, o nome de Francisco. Ele, no plano espiritual, escolhe o nome de Francisco. É um livro maravilhoso que vale a pena ser lido. Então, é ali o João Evangelista continuando a sua trajetória, o seu estudo como Francisco, que depois continua de novo os seus ensinamentos e depois desencarnado continua a sua trajetória.
Voltando aqui, o que o Clarencio está colocando é que existem grupos de trabalhadores, de bons trabalhadores, em todas as religiões. No catolicismo, no espiritismo, no islamismo, né, no judaísmo, no budismo, no jainismo, não importa qual seja a religião. O que faz a diferença é o sentimento, é o livre-arbítrio, é a busca de esclarecimento, a busca de iluminação. E todos esses religiosos vão, desencarnados, buscar, como afins atraem afins, vão buscar outros espíritos afins que vão montar esses conglomerados, vão montar esses grupos de trabalhadores no plano espiritual que vão trabalhar junto às pessoas dentro daquela religiosidade que elas têm. Então nós vamos ver num outro livro mais para frente, do André Luiz, onde ele nos mostra uma irmã desencarnada muito católica. E a hora que ela é recebida no plano espiritual, eles perguntam para ela se elas querem ir à missa, se ela quer ir à missa, se ela quer se confessar com o padre, se ela quer conversar com o padre no plano espiritual. Da mesma forma que sabemos que irmãos, também pelos livros, principalmente do André Luiz, desencarnados, né, católicos, evangélicos, que a hora que são recebidos, são levados para a igreja para conversarem com pastores. Então, todas as religiões encontram no plano espiritual, né, digamos assim, um segundo plano montado por aqueles que desencarnaram e como afins atraem afins, eles vão no plano espiritual buscarem por essa afinidade digamos assim, um espelho daquilo que viviam no plano terrestre. E vice-versa, quando encarnam de novo, buscam aqui o espelho do que viviam no plano espiritual. Então, nós espíritas vamos trabalhar e vamos encontrar grupos espíritas no plano espiritual, da mesma forma que outros grupos vão encontrar no plano espiritual aquelas mesmas agremiações. Então, como que se lida com isso? Nós vimos aqui a freira colocando que o fato dela estar ali trabalhando no hospital com outras freiras, junto aos enfermeiros, juntos aos irmãos doentes necessitados, a Madre Superior explicou para ela que é um purgatório mais leve, para que ela possa se redimir dos seus pecados. Então não importa o nome que se dê, o umbral vai ter o nome de purgatório, vai ter o nome de limbo, não importa o nome que se dê. O que é importante é o aprendizado. Então essa freira se achando ali num purgatório mais leve, está crescendo, está trabalhando, está se aprimorando, está seguindo o seu caminho, da mesma forma que André, que Hilário, que Clarencio, né, e que os nossos personagens aqui, nessa história que tanto nos tem ensinado. Vamos agora continuar em mais uma parte dessa história. Nós temos um tempo no YouTube, né, então a gente não pode passar muito desse tempo que ele não permite, por isso a gente precisa cortar em partes a nossa história. Vamos na terceira parte continuar aqui com o André recebendo esclarecimentos do Clarencio.